Oi, gente, eu sou o Matheus. Eu tô aqui de novo com a Sara, nós somos do PIBID. E hoje nós viemos trazer para vocês uma correção diferente, né, do que a gente traz. A gente sempre corrige os PETs, mas dessa vez a gente vai fazer uma correção da prova diagnóstica que vocês fizeram. É, a prova, né, que a gente vai corrigir é das ciências da natureza. Mais especificamente, nós vamos corrigir as 5 primeiras perguntas, que elas são do assunto que a gente tem interesse, né? Que é o da biologia. Questão 1. As endemias têm causado grandes problemas às populações ao longo da história, com elevadas perdas sociais, principalmente nas populações menos favorecidas devido às condições precárias de vida. As doenças endêmicas do Brasil estão associadas primária e principalmente a. Ampliação das zonas rurais. B. Escassez de saneamento básico. C. Expansão das coletas de lixo. D. Irregularidade dos serviços de saúde. Entre as afirmações, a mais correta é a B, que é a escassez de saneamento básico. Por que a escassez de saneamento básico? Porque com ela, né, ela traz diversas doenças, por exemplo, a cólera, a leptospirose, verminoses e muitas outras. Então, a B é a alternativa correta. Questão 2. Algumas medidas individuais que devem ser realizadas por toda a população estão demonstradas na figura a seguir. A primeira imagem, então, mostra uma caixa de água, né? Falando, mantenha a caixa de água sempre fechada com a tampa adequada, encha de areia até a borda os pratinhos de vaso de planta e guardem as garrafas sempre de cabeça para baixo. Com essas medidas, é possível prevenir doenças infecto-contagiosas como a amebíase, B. Dengue. C. Difecteria. D. Tuberculose. Nós sempre vemos por aí essas propagandas, né? Que são essenciais para quem a gente se atente ao que acontece, né? E como essa doença é grave e tem suas várias formas. Então, a alternativa correta é a B, a dengue, né? Os desenhos representam métodos para a prevenção da dengue. Neles existem recomendações, né, de, por exemplo, manter a caixa de água sempre fechada para evitar, né, a entrada do mosquito e assim a desova, encher os pratos das plantas com areia, virar as garrafas para evitar que ambos juntem água, o que também possibilita, né, essa reprodução do mosquito. Questão 3. Diversos discursos podem ser encontrados na literatura científica indicativos de como o conjunto de medidas adotadas em uma região vem sendo percebido em sua relação com a saúde e o ambiente. Entre eles, destaca-se um grupo de discursos alicerçados na prevenção de doenças, segundo os quais cabe higienizar o ambiente e, com isso, evitar doenças. Há também outro grupo cujos discursos se aproximam dos pressupostos da promoção de saúde, de acordo com os quais a CEIO assume ações para a melhoria da qualidade ambiental e de vida para a erradicação das doenças. Nos discursos científicos, há divergências quanto às propostas de solução para alguns problemas, mas os dois diferentes grupos citados destacam como é importante a medida preventiva contra doenças. A intervenção das escolas particulares. B. As internações dos hospitais beneficentes. C. O saneamento básico de qualidade. Os serviços públicos do SUS. A alternativa correta é a C, o saneamento básico de qualidade. Como eu disse na questão anterior, a falta de saneamento básico de qualidade ele leva a várias doenças para a população, como as que eu também falei na questão anterior. Então, ambos os grupos, né, eles destacam a importância do saneamento básico de qualidade. Oi, aqui é a Sara. Eu vou estar ajudando vocês na correção dessa prova que vocês fizeram. Espero que vocês consigam entender a explicação que eu e o Matheus estamos dando para vocês. Bom, eu fiquei com a questão 4, que fala que a ilustração abaixo apresenta o heredograma da expressão de uma doença em uma família. Os indivíduos doentes foram coloridos de preto.
Ou seja, os indivíduos 1, 2, 3, 4, 5 e 9, eles não têm essa doença. E os indivíduos 6, 7, 8, 10, 11 e 12 têm essa doença. A pergunta é se a doença vai ser codificada por um gene dominante ou recessivo. As alternativas são A, dominante, já que os indivíduos doentes estão na segunda geração. B, dominante, pois os indivíduos doentes originam outros doentes. C, recessivo, já que as duas gerações possuem indivíduos doentes. E D, recessivo, pois os indivíduos normais originam um doente. Bom, a resposta é a D. Por quê? Olha, se vocês forem olhar o heredograma, vocês vão ver que os parentais 1 e 2, 3 e 4, eles vão dar origem a filhos doentes e a filhos não doentes. Então, para isso, eles têm que ser heterozigotos. Lembrando que heterozigoto é o azão-azinho. Cruzamento de indivíduos heterozigotos, vocês vão ter três tipos de genótipo. 25% de indivíduos homozigoto dominante, azão-azão, 50% de indivíduos heterozigotos, azão-azinho, e 25% de indivíduos homozigoto recessivo. Bom, aí você já tem a sua resposta. Ele é recessivo, pois indivíduos normais originam um doente. Indivíduos sem a doença vão gerar indivíduos com a doença. Ou seja, eles têm o gene para essa doença, só que eles não estão expressando essa doença. Mas por que os filhos estão expressando? Por que é recessivo azinho-azinho? Bom, os pais, eles são azão-azinho. Então, eles têm um gene dominante azão e um gene recessivo azinho. Por eles terem esse gene dominante azão, o gene recessivo azinho, ele não expressa. O único que expressa é o dominante azão. Portanto, os filhos que tiverem o gene azão, tanto homozigoto dominante azão-azão, quanto heterozigoto azão-azinho, eles não vão ter a doença por causa do gene dominante azão. Então, o gene recessivo azinho não vai expressar. Já os filhos que têm azinho-azinho, eles vão expressar essa doença, porque não tem o gene dominante azão ali. Então, só os filhos recessivos, azinho-azinho, que possuem essa doença. Entenderam? E, portanto, os filhos de azinho-azinho vão ter doença. Todos os filhos de pessoas recessivas vão ter essa doença. Bom, na 5 fala que gêmeos idênticos foram separados no nascimento, adotados e criados por famílias de condição socioeconômica e cultural diferente, e que também viviam em países distintos. Uma das famílias era abastada e muito culta, ao passo que a outra vivia no limite da linha da pobreza, tendo seus integrantes baixo desempenho escolar e pouco conhecimento das diferentes áreas culturais. Esses gêmeos poderão apresentar quando adultos a aprendizagem idêntica e diferenciação no genótipo. B. Chance igual de terem os mesmos tipos de parasitas. C. Mesmo conhecimento cultural por serem idênticos. E D. Peso e altura diferentes influenciados pelo ambiente. Bom, a questão é a D. Eles vão ter peso e altura diferentes influenciados pelo ambiente. Por quê? Eles são gêmeos idênticos, correto? Eles possuem o mesmo genótipo. No entanto, isso é um caso em que o ambiente ele vai influenciar no fenótipo desses gêmeos. Enquanto que todos os dois, vamos supor que esses dois irmãos, eles tenham um genótipo para serem muito altos e ter um peso normal. Esse primeiro gêmeo que foi para essa família culta, com mais dinheiro, ele vai desenvolver essa altura normal, vai ter um peso normal. No entanto, esse outro gêmeo, o gêmeo número 2, que foi para a família que está muito pobre, ele não vai ser tão alto quanto, ele não vai ter a mesma altura que o gêmeo 1. Porque situações como desnutrição, por exemplo, ele vai fazer com que ele não desenvolva tanto assim, ele não seja tão alto, ele seja muito magro, por isso que eles vão ter peso e alturas diferentes. Esse é um caso em que o ambiente ele vai influenciar diretamente no fenótipo da pessoa. Então, mesmo que ela tenha um genótipo para ser muito alta, por causa das condições que ela vive, sendo um péssimo saneamento, uma péssima alimentação, a condição que ela vive, o ambiente vai influenciar diretamente no genótipo dela. Então, ele não vai desenvolver, não vai ser tão alto ou ter o mesmo peso quanto o gêmeo idêntico dele, apesar deles terem o mesmo genótipo. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Simone. E até a próxima semana. Obrigada.